Daí, pessoal, mais uma resolução. A soma das distâncias de um ponto interior de um triângulo equilátero aos seus lados é 9. Assim, a medida do lado do triângulo é... Bom, eu vou aqui gerar um triângulo equilátero, né? Diz que a soma das distâncias de um ponto interior desse triângulo equilátero aos seus lados é 9. E aí pergunta a medida do lado desse triângulo. Eu vou, então, criar um triângulo para que nós tenhamos uma noção geométrica interpretativa dessa questão. Então, vou colocar aqui o triângulo equilátero. Vou aqui diminuir um pouquinho esta linha, colocar na cor azul. E aí, então, eu tenho esse triângulo supostamente equilátero aí. E aí diz que existe um ponto interior desse triângulo e a soma das distâncias desse ponto aos lados resulta 9. Então, eu vou colocar um ponto qualquer interior ao triângulo. Por exemplo, um ponto nesta posição aqui. Então, aqui eu tenho uma distância, que eu vou chamar isso de ponto A. Daqui para cá, ó, eu tenho uma outra distância, como se fosse aqui, ó, D1, aqui D2, e aqui tem uma distância maior desse terceiro lado, D3. E ele está me dizendo que D1 mais D2 mais D3, isso é igual a 9. Bom, então, essa é a análise geométrica, né, a interpretação geométrica do enunciado do exercício. Claro que eu poderia colocar esse ponto A numa outra posição. E aí, deixa eu colocar, então, vou desfazer e vou colocar esse ponto A num outro lugar. Eu vou desfazer aqui para não ficar muito poluída a figura. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Aí eu tenho uma distância aqui, agora eu vou chamar de D1. Daqui para cá, ó, tem uma distância um pouco maior, D2. E aqui eu tenho a distância desse ponto até esse terceiro lado de baixo, D3. E aí, de novo, D1 mais D2 mais D3 igual a 9. Então, nota que é um ponto qualquer dentro do triângulo que tem esta soma de distâncias igual a 9. Então, como ele deixa livre, né, eu posso usar um ponto qualquer que seja interiorano, que seja interior a esse triângulo equilátero e que tenha uma soma de distâncias aos lados 9, eu vou usar um ponto que seja um ponto, em relação a esse triângulo, um ponto peculiar, um ponto típico. Então, eu vou até fazer um outro triângulo aqui, um outro desenho. Vou colocar aqui, ó, um outro triângulo equilátero. E nesse triângulo equilátero, então, eu vou usar esse ponto típico, esse ponto especial. E eu vou colocar esse ponto nesta posição aqui, ó. E esse ponto aqui, se tu observar, ele está centrado no triângulo. Então, esse ponto que eu vou chamar aqui, ó, de ponto B, ele é o baricentro desse triângulo, baricentro do triângulo. Mas ele, como se trata de um triângulo equilátero, ele é ao mesmo tempo o incentro e ele é também o ortocentro desse triângulo equilátero. E aí existe uma característica bem importante desse baricentro, que também é chamado de centro gravitacional do triângulo equilátero. Por isso que muitas vezes se usa a letra G para o baricentro, né, o ponto G, porque ele é o centro de equilíbrio, o centro gravitacional desse triângulo. Inclusive, ele também funciona como centro
do círculo inscrito nesse triângulo. Então, ele também funciona como centro. E nesse centro, então, nesse baricentro, nesse ponto especial, existe aqui uma distância, que eu vou chamar de D1. Aqui, ó, eu tenho uma outra distância que vai ser a mesma, né? D2. E aqui tem uma outra distância desse ponto a esse lado, que eu vou chamar de D3. E aí, no caso desse ponto B, desse baricentro, D1 é igual a D2, que é igual a D3. Porque eu escolhi esse ponto típico, esse ponto peculiar, esse ponto baricentro. E aí, então, ele está à mesma distância de cada um dos lados. Inclusive, essa distância, esse D1, esse D2, esse D3, são os apótemas desse triângulo. São os apótemas desse triângulo, que também equivalem também ao raio do círculo inscrito nesse triângulo. Então, como D1 é igual a D2 igual a D3, e a soma de D1 mais D2 mais D3, a soma das distâncias, está me dizendo que a soma das distâncias é igual a 9, então significa que cada um desses D1, D2, D3 é igual a 3. E cada um desses D1, D2, D3 mede 3. Então, olha como vai ficar interessante agora a resolução. Então, significa que essa distância aqui, ó, é igual a 3. Aqui também é 3 e aqui também é 3, que vai dar a soma 9. E o que mais eu sei sobre o triângulo equilátero? Eu sei que a altura do triângulo equilátero, equivale ao triplo do apótema. É 3 vezes o apótema desse triângulo, ou 3 vezes o raio do círculo inscrito, que é a mesma coisa em termos de medida, o apótema do triângulo equilátero. E o raio do círculo inscrito tem a mesma medida. E a altura é o triplo dessa medida. Então, a altura é o triplo do apótema. E cada apótema, nós vimos que mediu 3. Então, a altura é o triplo, a altura é igual a 3 vezes 3. A altura é o próprio 9, né, que é a soma das 3 medidas. Então, a altura desse triângulo é 9. É 3 aqui, mais, deixa eu colocar aqui uma outra cor. Eu tenho aqui, ó, 3, aqui eu tenho outro 3 e aqui um outro 3. Então, essa altura é 3 mais 3 e mais 3, a altura é 9. E eu também sei que a altura do triângulo equilátero pode ser expressa pela fórmula, né? Pode ser representado pela fórmula lado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, se a altura é 9 e a altura é L raiz de 3 sobre 2, então L raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a 9. E aí eu consigo descobrir o L, né? Consigo descobrir o lado do triângulo. L raiz quadrada de 3. Esse 2 vai para lá na falsa passagem, 2 vezes 9, 18. L igual a 18 na falsa passagem, de novo, raiz de 3 dividindo. Racionalizo multiplicando por 1 no formato raiz de 3 sobre raiz de 3, né? E aí isso fica para mim 18 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 9 que dá 3. Divido 18 por 3 e o lado do triângulo está resultando 6 raiz de 3. Então, 6 raiz de 3, alternativa A. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.